Por melhor que seja o Marrocos, e a gente disse 1000 vezes que o Marrocos é um bom time, é o Brasil, né? Não pode ser envolvido como foi naqueles 30 minutos. É por isso que o técnico quer meter a mão no time. Porque essa é a grandeza da seleção brasileira. E não vai escapar de haver mudanças, né, Diverio? A gente mais ou menos imagina que tem pelo menos 2 que são ficha 1 para saírem do time já contra o Haiti. Bom, o Ibáñez, que a gente até torce de uma forma especial para o Ser Gaúcho, jogou os 45 minutos dele da Copa do Mundo, né? Acho que o Ibáñez assinou para sair e não voltar mais. E vai sobrar o Danilo do Flamengo para lateral direita. E aí, Diogo, a gente fala em 2 e eu vou adivinhar a tua cabeça que é o Igor Thiago pelo que a gente vinha conversando. Sim. Porque o Igor Thiago também se desescalou. Mas a parte da informação mais aprofundada eu vou deixar pro Diogo e pro Rodrigo, porque a gente estava numa resenha feroz aqui sobre quem são os 2, pelo menos 2, já que é no plural. Vocês acham que vai trocar só 2? Não, 2 é consenso, me parece. Mas eu já vou fechar o consenso, ou propor um consenso aqui em 3. Saem Ibáñez, sai o Igor Thiago e sai também o Lucas Paquetá. Eu tenho a convicção, provas não tenho ainda. Só nos treinamentos, quando o Ancelotti esboçar o time. Mas eu tenho a convicção de que sai o Paquetá, entra o Luiz Henrique e volta o 4-2-4. Até porque é com o Haiti, pessoal. Com o Haiti dá para colocar Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha juntos. Nessa segunda-feira, boa noite a todos, Luciano, a gente vai ter o primeiro treino com 15 minutos abertos da seleção brasileira. Hoje foi mais um trabalho regenerativo, depois da estreia de ontem, com uma repercussão muito ruim, com o empate do Brasil contra o Marrocos. E amanhã, no CT do New York Red Bulls, teremos o primeiro treinamento para valer mesmo da seleção para o jogo de sexta-feira, 21h, contra o Haiti, que será na Filadélfia. Bom, o Rodrigo, o Diogo e o Diverio já começaram a projetar algumas mudanças que poderão ocorrer na seleção brasileira. Tem 3 colocadas aqui, 2 ou 3 colocadas aqui, que são as que provavelmente vão ocorrer, né? Que é o Danilo, no lugar do Ibáñez, o Matheus Cunha, no lugar do Igor Thiago, e talvez o Luiz Henrique, no lugar do Paquetá. Né? Vamos trabalhar com estas possibilidades. Mais ou menos o time que terminou a partida contra o Marrocos. Mais ou menos isso. Eu acho que não vai escapar disso, né? O Brasil vai mudar. O Ancelotti, na entrevista coletiva, garantiu que a seleção vai mudar e tem que mudar porque precisa melhorar. Aliás, já foi uma entrevista pela primeira vez com perguntas mais contundentes, fortes, em tom de cobrança e até de críticas ao técnico Carlo Ancelotti, que não respondeu de maneira ríspida, mas claramente ele não gostou de alguns questionamentos que foram feitos. Então, esse é o ambiente da seleção depois de um empate, de uma estreia que não foi boa na Copa do Mundo, e agora com o jogo contra o Haiti, na sexta-feira, com estas prováveis mudanças e também com um grande questionamento que a gente vai tentar aprofundar a partir desta segunda-feira, que é saber se Neymar vai para o campo treinar com bola. Aí é que tá, Gabardo. Aí é que tá. A gente estava conjecturando aqui. Fazer uma pergunta para vocês e já jogo para a mesa aí, se quem quiser bater o papo. Porque o Neymar, não é em forma, mas ele bem clinicamente, do Santos, não estou falando do Neymar lá do Barcelona, estou falando do Neymar do Santos, aquele contestado. Este Neymar do Santos, ele entregaria menos que o Igor Thiago, por exemplo, contra o Marrocos? Pergunta. O Igor Thiago jogou tão pouco que eu acho que não também. Eu respondo aqui, respondo ao Diogo. Pode. O Neymar, em condições físicas, nunca, mas nunca pode estar na mesma frase do Igor Thiago. Hoje eu vi os gols do Igor Thiago, todos os gols dele, na Premier League. Tu foi fazer isso aí, Magui? Tava cheio de coisa fazer de tarde, né? Tem 8 de pênalti. E os outros 12, ou 14, porque eu acho que são 22, tudo só empurrando para a rede. Tudo só empurrando para a rede. Gente, vamos ser honestos aqui, com todo respeito. Tem uma história legal, a mãe dele foi lá no dia da convocação, tá tudo legal, tudo muito bonito. Mas não pode o Brasil jogar a Copa do Mundo com o Igor Thiago. Não pode. Então, tomara que o Neymar volte. Mas eu vou dizer o seguinte para a gurizada lá que está no hotel perto da seleção lá. Não quero que volte contra o Haiti, mas de jeito nenhum. Contra o Haiti, bota ele treinar essa semana, viaja junto, fica no banco de reservas. Se precisar,
joga contra a Escócia. Acho que contra a Escócia ele precisa jogar porque tem que ter um pouquinho de ritmo. Mas eu quero o Neymar minimamente em condições contra a partir Holanda, das 16 avos de final. E muito obrigado à chefia que me separou do Diogo Olivier. Muito obrigado, porque o seu Diogo Olivier começa o programa com provocação. Ele começa com provocação, dizendo que só quem não entende o tamanho da seleção brasileira tem razão. Que acha que o empate foi bom contra o Marrocos. Eu não acho que tenha sido bom, tá bom o mas clima não de vocês, acho hein? que é ruim. Ouviu o seu Diogo Oliveira? Amanhã vamos dividir quarto, ouviu o seu Diogo Oliveira? Numa ideia exagerada da pergunta sobre o Neymar que o Diogo fez, Lucianinho, eu exageraria dizendo o seguinte: o Ancelotti, com a voz do nono que você faz, perguntaria para o Neymar amanhã: Neymar, você está dando 3 passos sem mancar? Você está respirando bem? Então você vai contribuir comigo a partir de 16 avos. Não Escócia, não Haiti, 16 avos. Porque o que eu vi diz que você tem espaço para jogar aqui. Fechamos então um acordo, é isso, CCD? Que legal. Eu estou muito contente com a união da equipe, né? O clima super Quem são os 3 que vão trocar da equipe? Eu quero saber. Quem são os 3 que vão trocar da equipe? Estou encantado. E vai ter gente que vai ficar no mesmo quarto amanhã. São 3 mudanças na seleção, 3 mudanças na equipe. Eu quero saber quem são. Depois, Kelly, se eu tivesse mais uma cartinha para fazer mais uma troca, eu trocaria. Só mais uma cartinha. Eu trocaria. A Kelly quer saber. Dá para trocar 4 jogadores. Eu estava contabilizando com a. A gente estava falando aqui. Porque os guris falaram que vai trocar o Ibanez na direita, vai botar o Danilo, vai trocar. Casimiro? O Casimiro não. Os guris disseram que não. O Casimiro por causa não vai relação, mexer, né? Os guris não tem nada que fazer. O Casimiro tá velho. O pessoal não vai trocar, mas vai trocar o Igor Thiago lá na frente. Pode ser que. Não fica dando porrada em velho. Não fala mal dos velhos. Pode trocar o Paquetá pelo Luiz Henrique. A gente está aqui. Eu tenho 76, eu fiz 62. A gente quer tirar os velhos, Pedro. Não. Kelly, o Casemiro, como ele tá pendurado, eu acho que o Casemiro joga contra o Haiti para forçar o terceiro, se o Brasil ganhar, para ele jogar difícil. Eu vou falar uma coisa do ponto de vista politicamente completamente incorreta, que é, eu me deu um alívio quando o Casemiro e o Ibanez tomaram amarelo. Pensei, vai trocar. Completamente politicamente incorreto. Kelly, me parece assim sobre mudanças, tá? Ele não vai conseguir fazer uma Copa nesse calor aqui com o Danilo sendo lateral todos os jogos. Ele não vai conseguir fazer isso. Tá? Ele não vai. Aí temos um problema. Não, eu sei, eu concordo, mas ele vai ter que criar alguma solução. Talvez contra o Haiti ele nem bote, ele nem se desgaste. Imagens do Neymar na tela ali treinando, ó. Só que eu acho que tem uma mudança, força, tem uma mudança que dentro dessa análise aí, talvez eu não sei, desculpa se eu não ouvi alguém falar, que é o Paquetá pelo Danilo Santos. Tá? Essa era a principal. Eu acho que essa mudança é uma mudança de ordem física que o meio-campo precisa. E de velocidade, sobretudo em jogos com a Lua que estava ontem. Porque ontem estava quente naquele lugar. E eu acho que ali errou muito feio o treinador. Então, e para mim vai jogar o Vini Júnior de um lado, não sei se o Rafinha vai sustentar, e o Neymar e o Endrick vão brigar vão jogar meio tempo cada um, ou 20 minutos um, 60 minutos o outro, e assim nós vamos até a final da Copa. Quem vai ser o time na estreia, o time que vai começar o jogo na final da Copa, não sei ainda. Mas aí depois eu digo. Aqui, ó, quem tá na live lá em Gaúcho Esportes tá vendo, Neymar tá respirando, como pediu o Maurício. Tá fazendo bike e apoio. Olha, então tá vivo. Quando a gente olha o jogo de ontem, importante. Quando a gente vê o jogo de ontem, é que a gente vê o tamanho do Neymar. Eu ia falar pra vocês, daí vou devolver pros guris, óbvio. Eu assisti o jogo do lado da mulher do Neymar, né? Da Bruna Biancardi, e tava a família inteira. Pedro, imagina se aquela tua van que tu leva todos os músicos, assim, ó. Sim. Mas era todo mundo. Mas conta essa história. Tava o pai, a mãe, com o marido a novo. Ex-atual. Aliás, uma querida, um amor. Ficamos falando de filho um tempão. Não falamos mal dos maridos. Ficamos quem falando? Você eu e quem? a Bruna Biancardi. Eu e Bruna Biancardi. Ela, um amor, uma querida, falando sobre maternidade, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso que não tem nada a ver? Era uma turma. Era ela, as duas crianças, o pai dela, o pai do Neymar com a companheira, a irmã do Neymar com o Gabigol. Era uma fileira inteira. Mas é um povo, que bastidor legal. É um povo civilizado, todo mundo se separou, mas tá todo mundo junto. Isso, a ex-mulher com os 2 filhos, né, com o Davi Luque mais o de agora, que eu não sei o nome, o do outro casamento, perdão. E por que eu tô falando isso? Porque me chamou muito a atenção que tem muita gente aqui com o Neymar.
não me parece um sinal de alguém que não vai jogar. Me parece alguém com uma leitura recado, minha, assim. Entendeu? Porque estavam todos na época, a gente estava ali todo mundo junto, com as famílias. E eu fiquei com essa assim, eu digo, viria toda. Se fosse uma coisa que ele não vai jogar, eu não estou dizendo que ele vai jogar o próximo, né? O Vaguinha falou que vai jogar lá na frente. Mas veio todo mundo, talvez até para essa questão. Exatamente.